assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos colocar um negócio para ficar mais alto aqui, senão o pessoal... Isso. Célia? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse encontro. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que possamos seguir por esse caminho de luz, que é a busca pelo conhecimento, que é a busca pelo autoconhecimento. Autoconhecimento significa conhecer a si mesmo. Porque, no fim, gente, tudo acontece, se desenvolve e se resolve dentro da gente. Nada acontece, nada se desenvolve e nada se resolve fora. A única coisa a essência que a gente tem que compreender é que é dentro da gente que está a solução para tudo. Enquanto a gente não compreender isso, a gente vai continuar derrapando, passando por dificuldades. Então é isso, saber que existem pessoas interessadas em entender cada vez mais um pouco de si mesmo, isso é um alento para a gente, porque é isso que a gente busca. Embora o mundo esteja sempre sendo tão sedutor e nos convidando a mergulhar nesse mar de informações, de entretenimento, e o tempo todo a gente está desconectado da nossa verdadeira natureza, do nosso verdadeiro eu, e estamos, assim, envolvidos com esse monte, esse campo quântico de informações que surge de todo lado, ainda existem aqueles que fizeram essa inflexão, que estão procurando descobrir que a realidade está dentro da gente. A realização está dentro da gente. A iluminação está dentro da gente. A felicidade está dentro da gente. E não à toa Jesus dizia, o reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro. Certo? Então a gente procura fora, porque a gente está absolutamente seduzido por aquilo que vê, por aquilo que enxerga. Quando a gente começar a procurar valorizar mais o que existe dentro da gente, a gente começa a desconstruir toda essa identificação equivocada que a gente criou com o mundo, com as coisas, enfim, com aquilo que a gente encheu de valor, né? Onde está o teu tesouro, está teu coração. A gente valoriza tantas coisas e não percebe que a gente fica preso a elas. Porque o coração é o nosso ser. Se a coisa que tem valor para a gente é aquilo que está do lado de fora, o nosso ser vai ficar preso do lado de fora. Então, esse processo de desidentificação, eu não posso fazer por vocês. É vocês que têm que ter um interesse em buscar algo mais interessante, que é aquilo que não morre, aquilo que é eterno e aquilo que vocês vão levar. Tá certo? Tem algum recado, Célia? Tem, rapidinho. Boa noite. Bom, o pessoal está perguntando do curso, ele inicia depois do Carnaval, primeira semana de março. Carnaval já foi? Bom, depois do Carnaval, primeira semana de março. Primeira semana de março, então. Então, para quem desejar fazer o curso de introdução, que é o desenvolvimento de consciência, é só deixar o nome com a Silvinha e o telefone, que a gente vai entrar em contato. O Paulo já falou um pouquinho sobre esse curso. Se tiver quórum, a gente vai fazer esse curso, viu, gente? Se tiver 2, 3, 4 interessados, não compensa. E esse curso dá introdução para os outros cursos da casa. Também agradecer as pessoas que vieram contribuir com o bazar, né, ajudar. E teve bastante trabalho aqui, mas graças a Deus
vieram os voluntários, a gente conseguiu. Continuar falando sempre, né? Aquelas coisas paradas em casa, pode trazer para nós. Então é isso. Vamos lá, Zé? A Célia vai fazer. Pode. Não, já fiz. A Elza não veio? Não, a Elza não veio. Ficar aqui no lugar da Elza. Trazer a apertadeira dela. Ela deve estar chegando. Boa noite, queridos, queridas. Me ouvem aí no fundo? Beleza. Gratidão, Célia, Paulo, a todos vocês pelo carinho, pela paciência de me aturarem aqui mais uma vez. Parece, É sempre uma alegria, uma grande responsabilidade e principalmente exige um esforço interior muito grande da gente jogar a vaidade, o ego de fora e ter a humildade de aceitar que aquilo que eu falo, eu estou falando primeiro para os ouvidos mais próximos à minha boca e eu procuro, já de um bom tempo a essa parte, procurar desenvolver algum tema, alguma forma de comunicação que reflita, que expresse aquilo que me vai no íntimo, aquilo que eu estou vivenciando. Porque é muito fácil a gente se basear numa leitura, numa palestra, num conhecimento adquirido e discorrer sobre aquilo, mas sem sentir aquilo que estamos vivenciando. Isso, a duras penas, eu tenho aprendido e tem sido um suporte muito significativo ao longo da minha vida. Então, espero que, de alguma maneira, eu possa, com o auxílio daqueles que aqui nos assistem, com o auxílio dos mentores de cada um de nós aqui presentes, meu mentor, os mentores dessa casa, mas, principalmente, com o auxílio de Jesus, que, seguindo a sua promessa, onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente, e eu tenho absoluta convicção que ele se faz presente, que ele está conectado conosco, desde que também nos conectemos a ele, né? Eventualmente, cada um de nós tem um bichinho desse daqui, né? Alguém aqui esqueceu de pagar a conta e perdeu a conexão? Não, né? Inadmissível nos dias de hoje a gente ficar sem conexão. A gente quase que não sobrevive 24 horas sem estar conectado. Eu conheci pessoas que, ao estarem em algum lugar mais afastado, uma viagem ou o que fosse, não tem sinal de celular, entram em pânico. Ficam sem chão, não sabem o que fazer. Pode estar num lugar maravilhoso, com uma natureza assim exuberante, com infinitas coisas para observar, mas se ele não pode observar a telinha e acessar suas redes e navegar pelos TikToks e pelos Instagrams da vida, gera uma tremenda insegurança que toca as raias do pânico. É uma realidade concreta que nós vivenciamos e presenciamos também ao nosso redor. Porém, e a nossa conexão com aquele a quem consideramos o nosso mestre? E que é a base de toda essa doutrina na qual nós procuramos aprender formas de reduzir ou amenizar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias. Como nós estamos nos conectando a ele? Ele deixou um roteiro extremamente simples, que se a gente reduzir a uma única frase, todos já sabemos antecipadamente qual é. Não chora, querida. Vai passar. Pode ir lá com ela. Fica ali na recepção, não tem problema. Tá? Beijo. Até que ela aguentou bastante. Leva a bonequinha aí. Leva a bonequinha junto com ela, né? Vai passar. Tá bom? Como é que você chama? Como você chama? Deixa, ela tá É canhada. Alice. Alice, lindinha. Desculpa, gente. Imagina, Não, fica desculpar, tranquila. imagina. E, por falar em conexão, essa frase... Qual é essa frase?
que resume toda a lei e os profetas? Hein? Sobre todas as coisas, como a ti mesmo. E é esse o gancho que eu quero puxar nesse momento, para a gente desenvolver um pouquinho esse tema. De uma forma bem resumida, claro. Mais uma vez eu peço perdão a todos, porque eu não sou palestrante, orador profissional, muito menos psicólogo, psiquiatra. Eu sou um falador. Mas eu procuro falar aquilo que eu sinto e um pouco daquilo que eu conheço, porque se for resumir a minha sabedoria, eu não vou poder abrir a boca. Eu conheço muita coisa, tenho um conhecimento razoavelmente grande, mas converter isso em vivência para se transformar em sabedoria, ainda eu estou no pré-primário, né? Acho que não. Antes do primário. Esse amar, esse cara que se chama eu, é um problema dificílimo para todos nós. Porque a condição fundamental para que a gente possa amar alguém é que a gente não tenha ressentimentos, mágoas, ressalvas, mas em relação a ele. É muito difícil a gente amar alguém que a gente não aprecie, que a gente não admire, que a gente não goste. E uma das pessoas mais difíceis para todos nós é conseguirmos nos amar integralmente, incondicionalmente, tal qual somos. Sem maquiagem, sem camuflagem, sem cílios, sem silicone, sem lifting, sem roupas bonitas, nus e crus, do jeito que viemos ao mundo, com toda a nossa feiura interior, e nos olharmos no espelho e dar uma piscadinha para nós. E aí, meu, puta, como você está bonito hoje, que legal estar aqui com você. Quem já fez isso alguma vez na vida? De olhar para a sua imagem no espelho e se dar um sorriso sincero, agradável. Qual a sensação? Você lembra? Você pode falar para a gente. Né? Gratifica, né? Pena que a gente, mesmo aqueles que já fizeram, o façamos tão raramente. Geralmente a gente se olha no espelho assim, né? Faz todo aquele processo mecânico da nossa higiene matinal, da nossa preparação para o dia, e nem reparamos. A gente repara se o cabelo está arrumadinho, se a maquiagem foi razoavelmente bem feita, mas não olhamos nos nossos olhos, não olhamos para dentro de nós. E menos ainda, nos apreciamos. Infelizmente, é uma realidade. Por que será que isso acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade em amarmos a nós mesmos? Porque amar o próximo não é uma coisa tão difícil. Pelo menos alguns próximos, né? Nem todos. Às vezes, os próximos mais próximos também são difíceis de serem amados. Mas quando, por exemplo, conhecemos alguém, nos apaixonamos, ou temos uma enorme empatia, não precisa necessariamente ser um amor afetivo, especificamente, mas um amor de amizade, de companheirismo, de apreciação, de admiração. A esses é fácil a gente expressar o nosso amor, seja literalmente, através das nossas formas de expressão mais comuns, nossas palavras, nossos gestos, mas também, muito mais importante, no campo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É muito difícil encontrarmos alguém, eu não vou perguntar se alguém já teve essa experiência ou não, que nunca tenha amado alguém na vida. Ainda que seja
a mamãe ou o papai, ou alguém muito querido, muito próximo, a gente sabe o que é amar alguém. À medida em que crescemos, desenvolvemos todos os conceitos de certo e errado que nos são transmitidos, primeiramente, no grupo familiar do qual viemos, da nossa cultura que vamos assimilando com os primeiros anos de escola, de convivência, com a interação social que hoje temos através da informática, da televisão. A gente passa a ter um imaginário de certo e errado, mas que são conceitos puramente morais, que mudam de época para época, de lugar para lugar, coisas que são inaceitáveis em alguns países hoje, em outros são perfeitamente naturais. E às vezes no mesmo país, numa região onde há uma diferença cultural, ocorre esse fenômeno também. Por que isso? Porque esses conceitos, essas idealizações de certo e errado, são estritamente relacionados ao plano físico, material, não atinge a profundidade da nossa alma. Já os conceitos mais amplos, principalmente o do amor, esses transcendem essas diferenças pessoais, culturais, sociais, antropológicas, porque eles são eternos. O Espiritismo nos ajuda a entender a diferença entre esses conceitos, essas normas morais, porque ele nos ensina claramente as leis universais. Não fórmulas religiosas, mas leis universais. E essas leis, elas independem da interpretação de culturas ou de moralidades ou éticas. Por exemplo, básico, a lei da gravidade. Não importa se você concorda com ela ou não concorda com ela simplesmente é. E se eu der 2 passos para frente aqui, ela inexoravelmente vai jogar para baixo, porque ela existe. Não há como negá-la. Essas leis universais, elas estão explícitas no Evangelho de Jesus, mas de uma maneira extremamente simples para crianças imaturas que somos ainda. Imagina o que éramos há 2000 anos. A capacidade de compreensão que tínhamos naquela época. Então, ele precisava usar de recursos que hoje a pedagogia se avançou muito, das parábolas, das historinhas, para ensinar esses conceitos de uma maneira simples, que pudessem ser assimilados, compreendidos e vivenciados por aqueles que o ouviam, a ponto de que ele emocionava as pessoas com a sua imensa emanação energética, que atingia a todos os que estavam nos arredores, não apenas aqueles que ouviam o som da sua voz. Uma das partes mais emocionantes contida nos evangelhos se referem ao Sermão do Monte. Quem nunca ouviu falar no Sermão do Monte? Acho que é quase impossível que eu tenha uma base mínima de cristandade e não se lembrar, pelo menos, não vou dizer que vai repetir textualmente, fez o decoreba, mas pelo menos os conceitos básicos. As bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão atendidos, e por aí afora. Imaginem uma situação na beira do mar, na Galileia, uma pequena colina com milhares de pessoas no entorno, sem um megafone, sem uma caixinha de som, sem um microfone,
nenhum recurso de áudio, muito menos de visual. E ele conseguiu comover aquelas milhares de pessoas às lágrimas e transformou a vida de quase todos os que estavam ali presentes. Não foi certamente pela potência vocal que ele tinha, em absoluto, mas porque a emanação de energia que brotava daquele ser iluminado atingia a cada um no seu ponto mais sensível, nos seus sentimentos mais profundos. E é dessa forma que a gente tem que buscar essa conexão com Jesus dentro de nós mesmos, como o Paulo colocou na abertura. Porque ele se conecta instantaneamente com cada um de nós, não com 5G, mas com 5 milhões de Gs, numa potência infinitamente superior àquela que nós conseguimos imaginar de conexão, bastando que para isso a gente atenda a 2 ordens verbais no imperativo que ele nos passou: orai e vigiai. Mas isso depende de uma compreensão ativa, que a gente interiorize isso. Não é ficar como, por exemplo, na minha infância era muito comum, né, aquelas famílias bem carolas, rezando o terço e contando lá, Ave Maria, cheia de graça, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Quando chegava do outro lado, um crê em Deus Pai, um Salve Rainha, aí começava tudo de novo, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Isso é uma repetição mecânica, é quase que um mantra repetitivo, como existe em todas as culturas religiosas de todos os tempos. Tem o seu poder vibratório? É claro. Não é que seja inócuo, mas não tem o sentimento profundo envolvido na grande maioria daqueles que o fazem simplesmente por obrigação, por conveniência, por comodismo, por atender normas e padrões impostos. Oração pode se resumir num pensamento que resume 1 ou 2 palavras. Por exemplo, num momento de aflição extrema, Jesus, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Está muito difícil. Sozinho não vai dar. Eu preciso de você, agora, aqui, dentro de mim. Com sentimento, com verdade. Está conectado, pronto. Daí se desenrolam infinitas possibilidades e recursos para atender a nossa necessidade naquele momento. É uma experiência que vai além do místico. Não há como descrevê-la em palavras, para qualquer um. E vigiar os nossos pensamentos, essa fonte poderosa de emissão de energia que cada um de nós tem. E por isso ele nos disse: vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vós também o fareis e ainda mais. Conhecedor que é dessa potência inerente a cada ser criado. Por mais simples que seja, por mais ignorante ou intelectualmente atrasado, por mais ruim, malvado, cruel que seja, todos temos esse potencial dentro de nós. E nós usamos como? E aí, novamente, o que o Paulo estava falando, não apenas sobre estoicismo, mas sobre a capacidade de nós transformarmos a realidade ao nosso redor
apenas e tão somente com o poder dos nossos pensamentos. E como nós usamos essa força? Para discutir política, para discutir futebol, para discutir sexualidade, para discutir formas de ganhar dinheiro, de acumular coisas, para falar mal dos outros, para falar mal de nós mesmos, para nos reduzirmos a um montinho de lixo insignificante, coisa que fazemos com tanta frequência, para nos diminuirmos perante os outros e perante nós mesmos, ou para diminuir os outros perante nós. E aí nós vamos interiorizando isso ao longo da nossa existência, e quando chegamos num determinado patamar, que por qualquer razão a vida nos coloca diante de situações desconfortáveis, pelas mais variadas razões. Uma dificuldade material, profissional, afetiva, relacional, amigos, colegas, companheiros de trabalho, companheiros de casa espírita. Ah, mas puxa, alguém na panelinha ali falou mal do Zé Antônio, porque ele falou isso. Eu já fico todo ressentido porque eu ouvi esse tipo de coisa. E aí nós vamos desenvolvendo esse sentimento maléfico, terrível, que habita as nossas mais recônditas profundezas, as nossas sombras, que é a culpa, o rancor, o ressentimento, a mágoa. Quem aqui não tem mágoa? Por favor, levanta a mão. Não tem mágoa e ressentimento nenhum. Quem não tem? Jesus me acode. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem não tem nenhum sentimento de mágoa, de ressentimento dentro de si? Levanta a mão. Sério, eu acho que eu não vou mais fazer parte aqui não, porque eu vou ser ofensivo. Então, você e todos, mas ninguém tem ressentimentos nem mágoas dentro de si. Não, você está perguntando ao contrário. Quem não tem dentro de si mágoas ou ressentimentos? Não, Quem pessoal, não sendo tem? sincero. Estão falando que todo mundo tem. Vamos por todo isso- mundo comprar. É por isso que eu estou falando, gente, eu não tenho que estar palestrando aqui não, porque 100% de anuência eu nunca vi. Você viu como o pessoal daqui é sincero. Olha, profunda reverência pela compreensão, pelo alcance. Porque todos temos mágoas e ressentimentos. É natural, é um sentimento comum à espécie humana. Mas a grande maioria, e daí a minha imensa surpresa, não reconhece isso. Ah, não tenho mágoa de ninguém, não tenho ressentimento de ninguém. Imagina, nunca senti isso. Esses são os iludidos. Vocês todos aqui são abençoados por terem já atingido essa compreensão. Porque do jeito que você fala, é obrigatório ter essa mágoa? Não é obrigatório, é natural. Por quê? Por exemplo, quando você era criança, um exemplo tolo, você pedia para a mamãe que você queria um brinquedo. E mamãe não podia, naquele momento, comprar aquele brinquedo para você. Você ficava frustrada e guardava isso. Aquela frustração. É uma tristeza, não é uma mágoa. Mas ela vai se... A mágoa é aquele sentimento ruim que você sente raiva da pessoa. Aí é que eu vou chegar a diferença entre raiva e mágoa. Mágoa e ressentimento. A mágoa é passageira, ou não, e ela tem um foco definido. É uma situação pontual. O ressentimento
E a palavra em português é muito clara e é idêntica em inglês e em espanhol. É ressentir. Você sentiu aquela frustração, aquela perda, aquela ofensa, mas você não conseguiu transformá-la e conduzi-la para outro patamar. Então, aquilo ficou marcado aqui dentro de você. E você, cada vez que lembra, você torna a senti-la novamente. E, às vezes, num looping indefinido. E aquilo nunca mais sai de dentro de você. Isso é ressentimento. E ressentimento é uma carência, é uma lacuna que foi formada dentro de nós por ocasiões diversas, por sentimentos, por pessoas, e dos quais nós não conseguimos nos curar. E projetamos nos outros, naqueles que nos rodeiam, a obrigação de suprir aquela carência que está embutida naquele ressentimento. E isso destrói as relações humanas na família, no campo afetivo, porque nós projetamos nos outros aquilo que nós temos carência dentro de nós mesmos. Essa nossa criança interior, tão sofrida, tão ressentida por inúmeras decepções ocorridas, às vezes, na infância, outras na adolescência, outras ao longo da vida adulta, elas vão se solidificando, se cristalizando, e nós não conseguimos perdoar. A quem? Aquele que causou? Não. A gente nem lembra mais, eventualmente, quem causou aquele sentimento que nós ressentimos indefinidamente. A nós mesmos. Auto-perdão. Compreendermos que essa carência não é algo que pode ser atendido ou suprido pelos outros, nem pelas circunstâncias. Não adianta a gente se transformar num consumista obsessivo que só quer ter coisas, comprar coisas, tal, e quanto mais tem, mais quer, e mais frustrado e infeliz se torna, à medida que tem. Tá, quantos minutos eu tenho? 2? 1 minuto. Então, Um segundo. resumindo, auto-perdão é um processo difícil, mas extremamente necessário para a gente conseguir ressignificar as nossas dores e perceber aquilo que o Paulo colocou, que nós é que criamos as circunstâncias que nos fazem sofrer e não os outros. Não é que sejamos culpados, ainda não aprendemos a nos perdoar para que possamos nos amar integralmente. Esse é o ponto que eu queria compartilhar com vocês hoje, e não conseguimos fazer isso sozinhos, nunca. Nós precisamos uns dos outros, mas, acima de tudo, daquele que, acima de nós, nos orienta a todos e que está sempre disponível, bastando que nos conectemos a ele. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência. A gente que agradece. Valeu.